Bom dia, pessoal, tudo bem? Um excelente início de semana para todos nós, né, gente? Que seja essa uma semana abençoada. Vamos continuar aqui a leitura da nossa Bíblia Sagrada. Lembrando que a gente está em Novo Testamento. Hoje a gente vai para o segundo capítulo da carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Gálatas. Opa. Vamos lá então, gente. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando comigo Tito, e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estimas, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse comigo em vão corrido. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade no Evangelho permanecesse em vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Estes digo que apreciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, este operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Recomendamo-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, os que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirado e apartou-se dele, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive com os gentios, e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como os judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Porque, pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Ou seja, né, morreu de graça. Será que Cristo morreu de graça, gente? Quem acha isso? Quem acredita que Cristo morreu em vão? Você acredita? Eu não acredito. Eu não acho que Cristo tenha morrido em vão. Cristo morreu por nós. E aí é de cada um, né? Acreditar ou não. Tem gente que sequer acredita em Jesus Cristo, né, gente? Que se dirá acreditar que ele morreu por nós ou não, né? Mas aqui o apóstolo nos deixa claro que, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo.
como já disse. Ou você tem fé em Cristo ou você não tem. Não tem meio termo. Eu não sei, tem dias que eu tenho, tem dias que eu não tenho. Ou você tem ou você não tem. É simples assim. Não existe meio termo, não existe meia fé. Assim como não existe meia grávida, meio gordo, meio magro, meio faminto, meio negro, meio branco, preto, né? Meio preto, meio branco, meio japonês. Não tem. Ou você é inteiro ou você não é nada. Tá? Ou você é inteiro com Jesus Cristo ou você não é. Me veio uma palavra, me veio um pensamento enquanto eu estava lendo, que eu sou advogado, né, gente? Então, muito a gente discute na área do direito o que é o justo e o que é certo, né? O que é a justiça e o que é a bondade, né? O correto. O quê? O que é o correto? O correto está em Cristo. E quanto a gente vê até injustiças porque não estão em Cristo. As injustiças acontecem, são cometidas, acredite, por aqueles que não estão em Cristo. Então, se alguém realmente cometeu uma injustiça contra você, você pode ter certeza que essa pessoa não estava em Cristo. Ela podia estar com qualquer coisa, menos em Cristo. Ela pode estar em pecado, ela pode estar andando com as pessoas erradas, com os deuses errados, mas em Cristo ela não está. Pessoas que estão em Cristo, acredite, não cometem injustiça. Ou pelo menos procuram não cometê-las. Pode ser até que tenham aí um deslize, algum problema do tipo. Mas normalmente, de caso pensado, não cometem. Pensa nisso, gente. Pensa nisso enquanto a gente começa a semana. Espero que seja uma semana abençoada a todos vocês. E a gente se encontra ainda hoje, tá? Ainda hoje, às... que horas? 7. Eu falo isso todo dia, às vezes me esqueço, às vezes dá um branco. Me empolgo, né? 7 da manhã e 7 da noite, a gente está sempre aqui com vocês. Então hoje, 7 da noite, estaremos novamente juntos para continuar a leitura da nossa Bíblia, Novo Testamento, os livros dos Gálatas agora, do apóstolo Paulo. Se inscreve então no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos. E estamos juntos.